Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Iniciando aí, hoje é a nossa live com o meu amigo Alexandre Bate. E aí, ele já entrou aqui. Vamos acessando aí, pessoal. Essa live vai ser muito especial. Então, vou aqui reforçar para você enviar para os seus amigos. Hoje a gente vai falar sobre plano de saúde nos Estados Unidos. Então, como você se organizar, né, e como você fazer toda essa operação, né? O Alexandre ele vai explicar para a gente detalhadamente. Então, assim, é super interessante você convidar seus amigos. Vou dando aqui uma boa tarde para vocês, tá? Luana, Paulo, Mamute, Silvio, De Farias, Gabriel, Luana, Camila. Vamos fazer o seguinte, gente. Tá vendo esse aviãozinho aqui? Clica nele, manda para uns 5 amigos para a gente poder falar um pouquinho sobre planos de saúde, né? Que é algo essencial, né? O serviço mais caro dos Estados Unidos, o serviço que mais teme aí, né? A gente já viu muitas experiências de pessoas gastando milhões de dólares com operações e tudo mais. Então, como você, o Alexandre, né, vai explicar aqui um pouco com a gente de como você não precisa gastar esses milhões todos com plano de saúde, com seguro saúde, tá? A gente vai falar um pouquinho, tá? Na atual conjuntura política entre Brasil e Estados Unidos, vocês não acham que a situação de aquisição de vistos está num momento desafavorável? Não, Silvio, porque política não tem nada a ver com imigração. Isso é uma coisa, outra coisa. A gente não pode misturar política, economia com imigração. Então, a gente é uma legislação diferente, tá? Então, os EBs, os vistos, são elegibilidade. Se você tem elegibilidade, você vai. Se você não é elegível, você não vai. Simples assim. Desfavorável, né? Não é desfavorável. Eu acredito que tem o melhor tempo é agora, tá? Para você imigrar de fato. Porque o Brasil, ele está em declínio econômico e de segurança, né? Hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro e a gente está acompanhando aqui uma mega operação que está matando dezenas de pessoas, né? Então a insegurança do Brasil nos faz remeter para os Estados Unidos de fato. E pelas as novidades, né? Então, a gente falando do governo Trump, a gente fala em parte econômica, né? Então, se você tem financeiramente uma vida estável, é muito favorável esses vistos para você. Então, a gente está falando aqui de L1, de EB2, de EB1. O EB1, EB2NW é mais subjetivo do que o EB1A? Sim. O EB2NW ele trata do NW, né? Do National Interest Waiver, que é o interesse nacional. Então, se você tiver um negócio ou a sua profissão for interessante o suficiente, que você propõe para os Estados Unidos acerca de trabalho nos Estados Unidos, tá ótimo, você vai ser aprovado. O EB1A eu falo que ele é americanizado, né? Então são 10 requisitos, se você obedecer a partir de 3, você é aprovado e ponto. Conseguindo comprovar 3 requisitos, você já é aprovado. Não tem meio termo, não tem subjetividade, não tem negócio,
Não tem nada, tá? E ele é um visto bem mais rápido. E ó, vamos falar aqui, ó. Clica aqui nesse aviãozinho, tá? Mande para seus amigos, seus familiares, que a gente hoje vai falar sobre planos de saúde, especificamente do Open Euromed, né, 2026. E esse é um momento decisivo para a gente escolher renovar o plano de saúde. Deixa eu ver se o Alexandre pediu para participar. Alexandre. Sou dentista com 3 especializações, com mais de 10 anos. Olá, Alexandre, boa Ah, tarde, tudo bem? boa tarde. Tudo bom e você? Tudo bem, tudo bem. E Tá você me por ouvindo aí? bem aí? Tá bom o Te, áudio? te ouço bem. Tá legal, tá legal. Maravilha. Quanto tempo? Verdade, verdade. Só responder esse rapaz aqui, Silvio. Sou dentista, 3 especializações, com mais de 10 anos. É um bom perfil, por quê? Primeiro, você está enquadrado no STEM, né? Que é ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Você estaria enquadrado na parte de ciências, em que engloba saúde, enfim. E por quê? Porque você tem mais de 5 anos de experiência, né? Você é formado com mais de 5 anos de experiência e tem especializações. Então, isso daí vai empilhando as possibilidades de você ser aprovado. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Vamos falar um pouco. Vamos Vamos falar um falar de uma pouquinho. parte importante da vida do imigrante que vem para cá, né? Na minha opinião, tá? É a mais importante, porque senão. Ainda mais agora, essa época de governo Trump, tem muita coisa tem mudado, né? Sim, Então é bom estar atento mais do que nunca para saber o que fazer, como fazer, quando fazer, né? Então a gente está aqui para ajudar aí o pessoal o pessoal da Iplan aí. Vamos para cima, vamos com resolver todas as certeza. dúvidas hoje. Vamos. E falar sobre o Open, né? Open, Aham. que Open tá vindo. Enrollment. Roma, né? Que a gente tá aí às portas já. Então, para Aham. poder entrar, né? Então, as pessoas renovarem. Ou acessarem ou renovarem, né? Sim, agora todo ano tem um período anual que vai de 1 de novembro a 15 de dezembro. São 45 dias que os americanos, todo mundo que vive aqui, tem que fazer ou se inscrever no plano de saúde ou fazer as suas renovações para o ano que vem. Então, esse é um período muito, assim, é o período mais importante, porque todo mundo precisa saber o que plano que vai ter para o ano seguinte, porque o plano que você escolher, você fica com ele o ano todo de 2026. E então tem que estar bem atento para não perder o período, né? A Não. periodicidade. Então, assim, isso para quem já tem um plano e para quem já está aqui quer fazer um plano para começar em 1 de janeiro, É. tá? E se a pessoa perder esse período, né? De Se 45? perder esse período, só pode fazer durante o ano as pessoas que têm algum requisito para entrar em período de inscrição especial, que eles chamam, né? Esse período especial serve para pessoas que estão vindo para os Estados Unidos. Então, a Hum, pessoa chegou, ela tem 60 dias para fazer um plano. Então, todo mundo que tá chegando, que já está bem planejado, já está adiantado, já sabe quando vai vir, tem que ter isso bem assim, deixar isso bem anotadinho, né? Porque depois que você chega, 60 dias passa assim, começa a procurar casa, escola, mobiliar a casa, fazer tudo que precisa fazer, e aí passa 60 dias muito rápido. Mas esse é o período que a pessoa tem para fazer um plano de saúde quando ela chega nos Estados Unidos, tá? Se passar esse período, não dá para fazer.
A pessoa Cara, fica sem plano, só vai poder ter um plano de novo em só janeiro do próximo ano, no período de Open Enrollment de novembro a dezembro de 2026, para fazer o plano para 2027. Então, é uma informação bem relevante. sim. Isso não era sempre assim, isso é Uhum. uma normativa recente aí do novo governo. Então, essa entrada no meio do ano foi, assim, tá mais difícil, vai ser mais difícil. Tem que ter alguns requisitos. Um deles é você ter mudado o status imigratório, você ter acabado de chegar, né, 60 dias, o nascimento de algum filho, falecimento de alguém da família também. Então, tem alguns poucos requisitos que permitem entrar no meio do ano, mas são bem restritos. Então, é bom estar bem atento aí, quem está vindo, deixar bem no planejamento. Isso dá para fazer antes de vir, então já dá para deixar tudo em ordem. Olha, eu vou estar com esse plano. A pessoa às vezes vai chegar aqui dia 10, faz Uhum. o plano sempre começa dia primeiro, então é melhor fazer o plano já começa dia primeiro, quando você chega já o plano já está ativo. É questão de se realmente se planejar, né? Deixar Sim. tudo bem Porque organizado. eu lembro que isso daí não existia. A gente já tá junto aí, eu acompanho você pelo menos em 5 anos, que eu É, lembre. não existia mesmo. Isso aí é uma novidade aí. A gente sabe, o governo tá restringindo um pouco mais as coisas, deixando tudo mais, um pouquinho mais burocrático do que era, Uhum. né? Não vou negar. Essa parte tá diferente mesmo. Mas assim, quem está chegando não tem como fazer qualquer época do ano que chegar. Só não pode perder os 60 dias, tá? Sim. Isso que isso é o que mudou de fato. Ah, tá. Antes dava para fazer alguma coisa quando estivesse mudando de endereço, aluguei uma casa, alguma coisa assim. Mas agora as opções para entrar no meio do ano, em um período, né, que não seja novembro e dezembro, estão mais restritas, sim. É uma informação bem Muito relevante mesmo, bem relevante. importante aí para todo mundo que tá se planejando, né? E para quem assim, é obrigatório para todo mundo. Você falou que tem alguns requisitos que libera, né? Algumas pessoas, não é isso? Para fazer É, no meio do ano, né? para Fora do fazer. período de Open Enrollment. Esse período que a Ah, gente chama Open Enrollment, uhum. quer dizer, inscrições abertas. Então, é um período que é uma janela de abertura para quem quer mudar de plano, fazer um novo, renovar o plano que tem. Tem que fazer agora. Então, esse é um período crucial, né? A gente vai começar agora, dia 1º de novembro. Então, quem vai vir? Mas eu vou chegar em março, vou chegar em maio. Uhum. Beleza, não tem problema. É só lembrar que você entrou aqui 10 de maio, você tem até 10 de julho para fazer o plano. Se você perder 10 de julho, fica sem plano mesmo. Aí só se você tiver um filho e mudar um pouco, No meio do caminho veio o filho, do nada. aumentar o tamanho da família, algumas coisas assim. Mas Aham. então é muito importante não perder o prazo. Eu acho que essa informação assim é mais relevante, a informação do corte tem que ser Sim. essa, para as pessoas terem saberem, isso aí realmente é importante. E assim, tá aqui sem plano de saúde, Isso eu daí sou suspeito para falar, lógico, mas assim, cara, deixar realmente a família numa situação de risco enorme, né? Porque você aqui não tem nada de graça, não tem nada público, não tem jeitinho. Então, a pessoa, se tiver uma emergência, ninguém vai negar de fazer uma cirurgia, mas aí a conta vai ficar para sempre ali e pode afetar, inclusive, o dia que for virar cidadão, que for mudar de status, que E for até, precisar de alguma coisa mais relevante para todo esse planejamento. e até para você se movimentar, né? Porque aí você tira o seu Social Security, você começa a comprar as coisas, o seu score aumentando. Então, você para financiar uma casa, para comprar um carro, para movimentar a Exato. vida, né? Sim. Então, Aqui assim, não tem cheque especial, né?
Aqui, quando eu cheguei em 2017, eu falei, meu Deus, e agora? Não tinha cheque especial, não tem 10 vezes sem juros. É. Você quer comprar alguma coisa, junta dinheiro e compra. A partir do momento que você tem um score, né, um score bom, a gente fala um score acima de 700, você precisa, para você construir esse score, você precisa de tempo. O tempo abre uma conta no banco, tira um cartão, né? Vão te dar um cartão de crédito com um limite bem baixinho. Eles vão vendo que você $100 ali, né? tá pagando as contas de água, de luz, o aluguel ou a prestação do que seja. Tudo isso vai pontuando, o tempo vai aumentando esse score, e aí vai mostrando que você é um bom pagador. Então, os bancos, quando a gente chega, o banco não sabe, não tem nada sobre É. nós, né? Então eles começam, então, quem é esse Alexandre aí? Vamos liberar um pouquinho, porque eu não sei que esse cara, de onde ele veio, o que ele quer, se ele é um bom pagador ou não. E aí, conforme você vai tendo um score bom, você consegue, né, alguns tipos de cartões de crédito que permitem que você pague. Aqui não existe assim 10 vezes, mas existe, por exemplo, o cartão do Walmart. Uhum. Você consegue fazer uma compra até, por exemplo, US$ 5.000. E esses US$ 5.000 você pode pagar dentro de um ano. Então, não quer dizer que você tem que pagar X por mês. Você paga um mês 50, no outro mês 300, no outro mês 1.200, no outro mês 40, mas você tem um ano para pagar. Isso, quando você chega num nível de ter um cartão desse, você já está há um ano, pelo menos um ano nos Estados Unidos, mostrando que você é um bom pagador, né? Então, é uma vida nova, né? Começa tudo de Uhum. novo, Zera tudo. mas aí, a partir do momento que você começa a ter, as coisas começam a acontecer, as facilidades começam a chegar para financiar casa, carro, barco, jet ski, enfim. Você consegue tendo mais liberdade para poder fazer financiamentos e tudo. E os juros é baixo em comparação com o Legal. Brasil, né? Então, dá para dá para ter tudo que você quer se você se planejar direitinho, né? Não, excelente. Mas voltando aqui no plano, né? Assim, não dá para ficar sem plano de saúde, sem seguro-saúde, é impossível, né? Se você É, está se planejando, se você está querendo mudar para os Estados Unidos, não tem como ficar sem o plano de saúde. Aí a gente separou aqui umas perguntinhas da caixinha, tá tá? legal. E a gente vai entrar nessa sessão aí. Antes. A Bárbara Louise vai realmente parar de emitir passaporte? Então, eu fiquei sabendo nas notícias que o governo não liberou a verba, que é um pouco de vergonha falar sobre esse assunto. O governo não liberou a verba para emitir um simples passaporte para a Polícia Federal. Isso pode impactar, assim, nas emissões. Campos Landimoros. Enviei mensagem no privado, não me chamaram. Manda só um oi agora, Campos, por favor, que a Ana vai te retornar. Vamos lá, Alexandre. Vamos lá. E quem precisa obrigatoriamente revisar, renovar ou escolher um plano durante esse período? Tá, Só quem chega daí? todo mundo que tem um plano ativo, então qualquer pessoa que tenha um plano de saúde, não um seguro saúde, um plano de saúde regulamentado, precisa agora optar se vai renovar ou se vai mudar o plano. Se a pessoa passou o ano com um plano que ela talvez não gostou ou quer melhorar alguma coisa, esse é o período que ela tem que fazer a solicitação de mudança. Então, qualquer pessoa que tenha um plano ou que tenha um Social Security e queira ter um plano agora, a partir de janeiro, tem que fazer agora em novembro, tá? Então, realmente movimenta os Estados Unidos inteiro. Sim. Assim, é o período que a gente mais trabalha, que realmente é uma loucura, né? Pra falar a verdade, são 45 dias para fazer tudo, então é uma loucura mesmo. O importante é não deixar para o final, o prazo vai até 15 de dezembro, mas não adianta a pessoa achar que dia 15 de novembro ela vai resolver tudo, É. porque
nem trava tudo, o sistema, realmente é bem difícil. Então, já tem que se planejar, não é nada demais. Em novembro, tem novembro todinho para ver, para analisar, estudar os planos, tirar as dúvidas e falar, quero fazer esse, ou quero mudar para esse, eu quero fazer um novo agora. Então, é importante esse prazo, esse período, não pode realmente deixar passar. Maravilha. Outra perguntinha aqui da caixinha. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao escolher um plano de saúde nos Estados Unidos? Tem vários erros, né? Tá. Nos Estados Unidos você tem, diferente do Brasil, não é só você ver a mensalidade, você pode ter o erro mais comum é as pessoas olharem para a mensalidade e fazer o plano mais barato. Uhum. Por quê? Porque os planos aqui, eles têm coparticipação, 100% deles. Os planos mais baratos por mês, quer dizer que você vai coparticipar mais quando você usar. Então, às vezes a pessoa fala, pô, mas eu fui no médico e paguei US$ 150. O meu vizinho pagou 5. Por quê? Porque a pessoa escolheu um plano que ela paga 60 por mês, o vizinho está pagando 200. Então, ele escolheu porque vai usar mais, ele prefere pagar 5 quando usar do que 150. Então, assim, tem que saber analisar o plano. Os planos aqui, eles têm a mensalidade, tem o deductible, que é como se fosse uma franquia. Uhum. Alguns planos têm uma franquia, né, esse deductible, nem todos têm. E tem coparticipação além da franquia. Ou plano sem franquia, só coparticipa, né? E a coparticipação pode ser maior ou menor, depende do plano que a pessoa escolher. Tem gente que fala, não, eu nem uso, a gente nunca vai, é só se for numa emergência, pode ser um plano que tenha uma coparticipação maior para eu pagar menos por mês. Tem gente que já tem alguma pré-existência, alguma usa mais, fala, pô, a minha esposa, meu filho está sempre usando, eu preciso de um plano que tenha uma coparticipação razoável para não gastar tanto. Aí a pessoa vai escolhendo um plano de acordo com todos esses fatores, né? Tem que ir analisando tudo. É o que a gente faz aqui, analisa junto com o cliente, para a gente ver cada um, por isso que cada família tem um perfil, né? Tem gente que Sim. fala, minha esposa está grávida, então o plano é um plano que tem que prever tudo isso, que vai gastar muito quando tiver o parto, mas não é só, o erro comum é esse. Olha a mensalidade e É, acha que fez o melhor negócio possível, mas às vezes durante o ano, de janeiro a dezembro, gastou mais do que quem paga um pouco mais por mês. Aqui a gente aprende a fazer conta anual. Isso é uma coisa também que a cabeça muda, né? cabeça muda muito. O mindset muda totalmente, porque você não calcula mais as coisas por mês, você calcula por ano. Então você vai falar assim, vou gastar US$ 500, né, por mês de plano de saúde, 6 mil no ano. Então você fala, eu ganho 80 mil no ano, 6 mil é para plano de saúde, sabe, 30 mil é para casa, você vai separando. Acho que isso é uma coisa que não tem como você não entrar nesse ritmo do orçamento anual. Então, vale muito para quem está aqui, que no Brasil eu não tinha essa cabeça. Tem gente que de repente até já pensa assim, eu não tinha nada, eu não pensava só mês a mês, né? Sim. Aqui a gente vai pensando mais no anual para saber realmente o que fazer, ter um orçamento para cada despesa que a gente tem familiar aqui, né? Não, bacana. Tem uma pergunta interessante aqui da Vanessa Cruz. Tem diferença de plano de saúde para quem tem doença crônica? Diabetes. Diabetes. Ó, Vanessa, não tem, tá? O legal daqui é que os planos de saúde não têm carência de nenhuma pré-existência, nem de gravidez. A pessoa pode estar com 8 meses de gravidez, pode fazer o plano, no mês seguinte ter o bebê. E também se já teve algum tipo de uma pré-existência, alguma condição pré-existente, ou já teve no passado, enfim, já teve câncer. Nada disso afeta o valor, tá? O que você precisa, o mais importante é que você tem que fazer um plano de saúde regulamentado via lei Obamacare. Você já deve ter ouvido falar. Obamacare é uma lei.
né? Tem muita confusão sobre o que é o É, Obamacare, né? Obamacare nada mais é do que uma lei. Na verdade, ela se chama ACA, Affordable Care Act. Ficou conhecido como Obamacare, óbvio, por causa do presidente Obama, que foi ele que levou para o Congresso essa lei, foi aprovada. Essa lei, ela nos dá direito a ter um crédito fiscal, que a gente chama aqui de tax credit. Esse tax credit é o nosso desconto para fazer um plano de saúde doméstico. Para você ter esse desconto e poder fazer esse plano, você precisa ter um Social Security, né? Você precisa estar legal no país e você precisa declarar imposto nos Estados Unidos. Você não precisa já ter declarado, mas você precisa declarar a partir do ano seguinte que você faz o plano. Então, se você tem um plano 2025, você tem que, em 2026, declarar imposto para fazer a conciliação desse crédito fiscal que o governo te deu para você ter um desconto num plano de saúde que é particular, é privado, tá? Então, o que difere o quanto a gente vai pagar num plano é a nossa renda. Então, como que o governo faz esse cálculo? O tamanho da família, o zip code onde a gente mora, que é o nosso CEP, e a renda que a gente tem. Esses três fatores, essa combinação desse resultado, vai gerar um valor e opções de plano para a sua família só. A família do teu vizinho pode ter quatro pessoas igual, morar do lado, mas vai ser totalmente diferente. Cada um tem uma elegibilidade para um plano de acordo com a sua renda, onde você mora e renda onde você mora e as idades de cada um, né? E o tamanho da família. O legal do tamanho da família é o seguinte: é, isso é outra coisa também que as pessoas isso é não muito entendem bom. de primeira, porque é diferente do Brasil. Quanto maior a família, é melhor, é mais barato. Por quê? Porque você tem uma renda, vamos dizer que você tem uma renda de 60 mil anual, tá? Um exemplo. 60 mil anual, vocês são quatro filhos e um casal, são seis pessoas. Então, esses 60 mil sustenta seis pessoas, tá? Então, o governo vai pegar e vai entender que você precisa de um bom desconto, porque tem bastante dependentes dessa renda. Hum. Agora, se você tem os mesmos 60 mil de renda e é um casal sem filhos, você com certeza vai pagar mais caro do que essa família com seis pessoas. Porque esses 60 mil está sustentando só duas pessoas. Então o governo fala: eu não preciso ajudar tanto essa família, como eu preciso ajudar a família que tem quatro filhos, porque eles precisam de mais descontos. Então, então às vezes tem gente que fala: pô, mas o meu vizinho tem É, cinco filhos e paga 80 por mês, eu estou pagando 300. É por isso, tá? Porque se vocês tiverem o mesmo salário, você vai pagar mais, porque se você for sozinho, fica mais caro do que um casal, do que todos esses, porque os 60 mil vai ser é só só para para você. você. Então você não precisa praticamente de ajuda, você consegue pagar um plano de saúde. Então esse é o grande negócio, esse que é o Obamacare, tá? É uma lei que nos dá direito a ter um crédito fiscal e ele é o nosso desconto para fazer um plano de saúde. Agora, o cuidado que você tem que ter, Vanessa, é vir para os Estados Unidos com um visto que te deu Social Security, tá? Porque se você vier como estudante, sem social, não dá para fazer esse tipo de plano. Aí a opção é um seguro saúde, que tem um caráter só emergencial, não dá para fazer consulta de rotina, check-up, e não tem nenhuma ligação com Receita Federal, com declaração de imposto também, tá? Mas é mais restrito. Muito bacana. Pegando o teu gancho aí sobre seguro e plano, a galera que está chegando nova aí no nosso perfil, dá um panorama aí, só uma diferença entre plano e seguro de saúde. Tá bom. Seguro é o seguinte: quem não tem Social Security é o nosso CPF aqui, né? Quem não tem esse documento e não declara imposto, ou os dois, às vezes a pessoa tem o social, mas não declara, também não pode fazer o plano de saúde. A diferença de plano para seguro: o seguro, ele é somente emergencial, então você quebrou um braço, teve uma apendicite, sofreu um acidente, vai para o hospital, você vai ter um seguro que vai cobrir essa emergência, tá? Mas não dá para fazer consulta de rotina, não dá para passar no cardiologista, no ginecologista, não cobre
parto, gravidez, não dá para fazer check-up, então ele é mais restrito, porém, é, com certeza é bem melhor do que ficar sem nada, porque uma apendicite aqui pode chegar a 100 mil 100 mil dólares. dólares. É, então, aí você tem precisa ter você precisa ter um seguro, mas você não vai ter todo esse atendimento, porque não tem todos esses benefícios. O plano de saúde, aí já é mais completo. Ele tem tudo, atendimento de rotina, check-up, emergência, vai cobrir, não tem nenhuma carência. Então, quem tem qualquer tipo de pré-existência, diabetes, tem histórico de câncer, o filho tem autismo, alguma coisa que vai usar o plano, sabe? Você tem alguma terapia para fazer, você tem fazer check-up constantemente. Não dá para fazer um seguro, não vai te ajudar nada disso. Você tem que fazer um plano de saúde e aí você precisa realmente ter uma, um planejamento adequado para vir para os Estados Unidos com isso feito, né? Com esses documentos e esse visto correto. E a Maquele está falando aqui, a Maquele, grande Isso que eu ia amiga aí. falar. Obrigado, Maquele, pela mensagem aí, viu? E a Vanessa falou que ela tá indo como EB3, então, consequentemente, ela vai conseguir aí o Social Security. O Não sei se EB3 ela vai vai conseguir, conseguir. não sei se ela vai conseguir o emprego, mas o Social Security com certeza. Ah, mas consegue um emprego também aqui. Estados Unidos é assim, você gosta de trabalhar, você vai conseguir trabalhar. É, Não se preocupa com isso, mas é diferente também, né? O ritmo de trabalho. é, Eu estava vendo um estudo que fala, é bem interessante, ele fala assim que é, a produtividade de uma pessoa nos Estados Unidos, não estou falando de americano não, tá? A pessoa veio para os Estados Unidos, a produtividade dela é 5 vezes maior do que no Brasil. caramba. Porque aqui o pessoal trabalha por hora, né? Então, se você tiver. Imagina que o seu empregador vai te pagar por hora, né? Sei lá, US$ 18 a hora. Aí você fez o seu trabalho e não tem mais nada para fazer. Ele pega e fala: pode ir para casa. Né? Você não vai ficar lá das 8 às 5 sem fazer nada, ou 2 horas sem fazer nada. Se você, então, assim, eles exigem muito a produtividade, né? É claro que deu 5 horas, não tem mais ninguém, tá todo mundo já em casa, cuidando da vida, indo para Disney, sei lá para onde as pessoas vão, mas também tem uma vida que realmente tem mais qualidade, né? Mas realmente a produtividade é grande. Então, quando tem pessoas que trabalham direito, são produtivas, realmente é um país muito próspero e as oportunidades vão vir aos montes, né? Verdade, isso não tem dúvida. Vamos continuar aqui na nossa caixinha. Deixa eu ver. Essa aqui tu já respondeu. Essa aqui. Quais documentos a pessoa precisa ter em mãos para conseguir contratar um plano dentro desse período especial? Bacana. Tá, precisa ter, então, Social Security, que é o nosso seguro social, o nosso CPF, precisa ter. Você até precisa desse número, não tem jeito, o sistema não aceita mais. Antes aceitava, desde que você enviasse 90 dias depois. Porque às Uhum, vezes tem gente que está chegando e vai receber o social ainda. sim. Então, agora a gente tem que já colocar um número de social lá, senão o sistema nem anda, né? Então, precisa ter o Social Security e precisa ter um status imigratório válido, tá? Precisa ter ou Work Permit ou Green Card, precisa ter algum documento que você mostre que você está legal no país e lembrar que no ano seguinte, então se você fez um plano agora, nesse Open Enrollment, que vai começar em 1 de janeiro, então você vai ter um plano de saúde em 2026. Em 2027, você precisa declarar os seus impostos fazendo a conciliação desse tax credit, tá? Porque senão você não consegue renovar também. Você tem que estar sempre fazendo tudo certinho para Uhum. poder
continuar tendo plano de saúde, tá? A gente ajuda em tudo isso, a gente realmente, o nosso negócio é dar suporte, porque a gente sabe, quem vem aqui não sabe dessas regras, recebe um monte de carta em inglês, às vezes não está familiarizado com a língua, e a gente vai enviando os documentos, se tiver pendência, a gente também vai avisando o cliente, vai trabalhando junto com ele para a gente poder, para o cliente não perder o plano de saúde, ou perder o tax credit, ou não conseguir renovar. Então, isso é um trabalho que a gente faz dessa assessoria, né? Mas precisa ter esses documentos aí para fazer, para iniciar, precisa ter esses documentos em mãos. Excelente. Vamos para o próximo aqui. Existe a diferença na cobertura ou no valor para quem está com visto temporário, como o L1, enfim, ou Não, é não, não tem diferença. Ele fez mais alguma, tem mais alguma não, coisa? seria o green card ou um status já definido. Não tem diferença. Quem tem green card, L1, que já tem social, ou EB3, que tem work permit, tem o social, o cidadão americano, todos têm o mesmo valor. E você não vai pagar mais caro por causa do seu status migratório, tá? A única coisa é você ter elegibilidade para poder fazer o plano. Aí, quando você puder fazer, você pode fazer o mesmo plano que um cidadão americano. Mesmos benefícios, Mesmas obrigações obrigações. e benefícios são os mesmos. Excelente. Aí falando de família, como escolher um plano que equilibre segurança e custo-benefício? Porque todo mundo quer chegar e ter esse custo-benefício. Aham. A gente precisa ter um plano. Toda família precisa, para fazer o plano, vai precisar ter um planejamento financeiro, porque quando você faz o plano, você precisa informar a renda, a estimativa de renda que a sua família vai ter nos Estados Unidos. É sempre difícil, porque a pessoa acabou de chegar, ela fala, eu nem sei, não sei quanto que eu vou ganhar, nada disso. Mas a gente precisa dessa informação. Sem ela, você não faz nada. Você não tem como entrar num plano. Então você tem que ter uma estimativa, um planejamento. Eu vou trazer tanto do Brasil, vou trazer US$ 5.000 por mês. Aí quando você conseguir um trabalho, você vai ganhar mais, você vai aumentando essa renda, vai fazendo o update no sistema, tá? Mas você precisa ter esse planejamento para saber a renda estimada para poder fazer um plano de saúde, tá? Então isso eu acho que é o primeiro ponto para você ter ter como fazer um plano e é uma parte é uma parte bem difícil, porque todo mundo que chega fala, meu, putz, Alexandre, eu não sei a minha renda, eu não consigo. Você vai precisar saber uma estimativa, tá? Você vai precisar de uma estimativa para poder informar no sistema. E se chegou lá depois de alguns meses, você mudou Aí já essa tá. estimativa, a gente muda também. Fala, ó, agora não é mais 60 mil no ano, eu estimo ganhar 90, a gente altera para 90, e você começa, vai ter um desconto menor, mas aí Uhum. você começa a ter essa. Você vai se preparando, vai se atualizando, né? Atualizando o sistema. Qual foi a pergunta que ele falou no final mesmo? Foi do. Então, quem Eu não falou? vi aqui essa pergunta, não tá aqui, não, né? Não, não, não. Eu que Ah, tá. fiz, separei aqui na caixinha. Tá. Deixa eu só responder o Campos. Campos, qual é o nome dele? Campos Landim Imóveis. Qual o prazo para emissão do EB2NW desde 2000? Isso depende muito. O prazo base é 18 a 24 meses, mas pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Isso depende de cada caso, tá? E vamos lá. Para a gente finalizar, Alexandre, qual a sua principal recomendação aí para quem vai fazer essa escolha agora? Bom, recomendação é entender que se alguém da sua família tem alguma pré-existência. Existem vários. Os planos são muito dinâmicos, eles têm várias nomenclaturas, né? Então, o plano de saúde, além da mensalidade, ele tem os copays, os co-insurance, deductible, out of pocket. Todos esses termos precisam ser analisados. O out of pocket, por exemplo, é o máximo que você pode pagar em coparticipações
para a família toda durante o ano. Então, a pessoa que já tem uma pré-existência, ou, por exemplo, a pessoa fala, olha, tem gente que me procura e fala, olha, eu sei que eu tenho um desvio de septo, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Então, ela sabe já que vai usar uma boa parte desse out of pocket. Então, é melhor procurar um plano de saúde que tenha um out of pocket mais baixo, porque assim ela vai gastar menos. Então, é preciso analisar. Por isso que o dimensionamento é família por família, sabe? São perguntas rápidas, né? Se alguém tem uma pré-existência, Uhum. você planeja uma gravidez, qual o tamanho da família e que risco a pessoa quer correr. Porque, assim, no final das contas, é uma aposta, né? É. A gente não sabe se vai ter uma apendicite esse ano. Não tem como saber, né? Mas então, se você falar, se eu tiver, o meu limite é pagar US$ 9.200 de 100 Uhum. mil. Então você fala, Chega pô, bem perto. é bastante, esse é o mais alto, né? Pô, mas eu não quero gastar tudo isso se eu tiver. Eu quero gastar 4, eu quero gastar 2,5. Então você se planeja, fala, olha, então tá bom, eu aceito pagar um pouco mais, porque se eu tiver um problema, eu não quero ter que gastar 9 mil, eu quero gastar 2. Para mim, eu sou um pai de família, tenho 2 filhos, eu prefiro, eu pessoalmente, né? Eu prefiro ter um plano mais intermediário, que eu Uhum. não tenha que despender um valor enorme se eu tiver um problema sério. Então eu faço um plano que não é o mais caro do mundo, mas também não é o mais barato, que vai ter uma coparticipação muito alta. Então, assim, o que eu indico é isso, tá no equilíbrio, sabe? O equilíbrio é um out of pocket, ou seja, o limitador de coparticipações médio, ele pode Uhum. ser 2,5 e pode ser 9,5. Então pode ser 4 para mim, 4,5, sabe? Eu pago um pouquinho mais a mensalidade, mas eu não estouro o meu orçamento se eu tiver que um problema mais sério. Eu prefiro ir nessa linha. Claro, vai ter ano que, graças a Deus, você não vai precisar usar nada. Eu falo, putz, eu podia ter economizado, né? É. Pô, podia ter economizado, fiquei comprando um pouquinho mais caro e nem usei. E aí, só que tem ano que você fala, pô, graças a Deus eu fiz Tem. uma coisa dessa. E aí tem gente que descobre, pô, acontece muito, né? Descobre um câncer, descobre uma cirurgia grave para fazer. A gente já pegou conta hospitalar de 2.850.000. Foi o máximo que a gente já viu. Uma bebezinha que ficou na UTI, era recém-nascida, né? Uhum. Ficou 6 meses na UTI Meu e Deus. acabou falecendo. Mas assim, a conta veio, né? Uhum. Só que eles tinham um plano de saúde, eles pagaram US$ 1.650 desses 2 milhões. Então, tem conta facilmente que chega em 300, 400 mil. Agora, se você não tem um plano, assim, eu já vi o sonho americano acabar, sabe? Assim, tipo, acabou, voltou todo mundo pro Brasil, E... porque não deu certo. Que aí você começa a ter dívida, e aí o seu score cai, você não Uhum. consegue mais financiar nada, você não consegue comprar um carro, a sua vida vai ficando uma bola de neve e você não consegue se recompor, né? Então, isso é o principal motivo que eles chamam aqui de bancarrota, né? Que eles falam em Uhum. inglês, mas é de quebra, né? Falência de família, é conta hospitalar. Ela realmente atrapalha bastante, porque a pessoa fica com o nome sujo aqui, né? Vamos dizer assim. Uhum. Quer dizer que o seu score vai lá para baixo e você não vai conseguir mais empréstimo pessoal, você não consegue refinanciar uma casa ou financiar, comprar um carro, nada disso. Então a pessoa vai entrando numa situação mais complicada, né? Difícil. Então, assim, é um país onde você. É um país do planejamento, eu costumo falar, sabe? Se planejar que nunca é demais. Se planejem, vem com o visto certo, não fique ilegal. A vida do ilegal aqui é muito triste, assim, é muito, muito complicado mesmo. A pessoa se coloca numa situação difícil. Então você veio, o visto está certinho, faz o visto correto, trabalha, você vai ser próspero, faz os seus planos de saúde, tenha um bom contador, sabe? Faz os seus impostos certinho, que o governo vai querer você aqui, entendeu? Para O que eles, sempre, né? o que eles não querem é gente que realmente
fique legal, aí não declara imposto, é um fantasma para a sociedade, então acontece alguma coisa, não dá para achar o cara. Sim. Então, assim, isso realmente não é bem visto, mas o bom imigrante que vem, pô, para trabalhar, ou para ter ou abrir um negócio, gerar emprego, ou trazer uma ideia nova, fazer uma empresa daqui deslanchar, sabe? Trazer ideias novas que possam ser prósperas para ter o interesse nacional, né? Que eles falam. Você vai ser bem-vindo, né? É o país. Planeja que realmente o resto o país faz por você. Sim. Você vai ter esse retorno, vai ter a segurança, você vai ter O poder de o compra, poder de né? compra. Pô, você pode, se você pode ter o que você quiser. Você quer ter um carro bom, você quer ter uma casa, você vai ter. Você vai, não é uma coisa impossível, sabe? O meu vizinho, um deles é entregador de pizza. A gente mora num bairro legal, assim, então tem gente que trabalha no BRIC, tem gente que é médico, tem advogado, tem todo tipo de marceneiro, tá todo mundo junto, não é uma coisa, todo trabalho é digno. Uhum. O serviço, prestação de serviço é muito valorizado, sabe? Cara, eu conheci outro dia um cara que ele trabalha limpando churrasqueira, e aqui tem uma empresa de limpar churrasqueira, cara. Caramba. E é uma empresa que o cara ganha mais de 15 mil dólares por mês. Então, assim, Caramba. não tem uma coisa que é errada. Se você trabalhar, vai dar certo, vai ser próspero e você vai ter uma vida digna, com certeza. E falando do poder de compra, né? A gente está trocando os telefones da empresa e tal. E a gente falou assim, vamos renovar, né? Renovar os telefones. E aí a gente pagou US$ 2 pelo telefone. Entendi. Então, assim, uma pessoa que trabalha normalmente não consegue, no Brasil não consegue Verdade. pagar R$ 2 num telefone, Exato, não tem. Você pega né? um iPhone 17, você paga US$ 28 por mês É isso na então. A gente está conta, pagando sabe? US$ 28 e uma franquia de R$ 2, de US$ 2. Então, é isso. Tudo é possível. Não tem esse negócio de ser, mas Entendeu? para mim são 3 anos, um ano de trabalho. Eu acho que isso muda muito. Você vai escolher o que você quer, porque dá certo. E não é só, mas eu preciso de um grande emprego, um trabalho. Não, Cara, trabalha direitinho. Se você for valorizado, você for uma pessoa que trabalha direito, você é valorizado. As empresas começam a dar benefícios, começam a reconhecer, ter reconhecimento. Então, é isso que eles estão querendo é gente para trabalhar, gente boa, né? Honesta. Porque também você fez alguma coisa errada aqui, acabou. Você pode voltar para o Brasil que você se queima para sempre. O americano é assim, ele vai no restaurante e não gostou, ninguém reclama, ele só não volta mais. Então é assim, ele olhou, fez, aham, aqui eu não veio legal. mais. Não coloca na internet, nada. É só silencioso. O cara some no Uhum. silêncio. E E o aí mais. só noticiazinha espalhando, né? Que é o É, boca a boca. falar, esse cara prestou serviço para mim, não gostei, acabou. Aqui tem um aplicativo chamado Nextdoor, que é um aplicativo que você coloca e toda a sua vizinhança se comunica. Todo mundo que mora no seu bairro. Então o cara fala, ó, esse cara veio instalar um negócio aqui, é muito bom, hein? Segue o telefone dele. Esse cara veio aqui, não gostei. O cara não fez serviço legal, já estava tudo lá na Nextdoor. Então você acaba se queimando se você não faz um serviço bom. Então é um negócio bem diferente, né? Bem Curioso. diferente. A Vera Lúcia está perguntando como está o andamento dos vistos de green card para pais que têm filho morando aí. Aí vamos lá. Esses filhos são maiores? Se ele for maior, você tem de 21 anos, você tem direito ao parentesco. Será que está demorando para encaminhar? Não. Se for através de parentesco, né, de filhos maiores de 21 anos para pais, demora em torno de 6 a 8 meses ali, tranquilo, é rápido. Beleza?
Sim, ela é casada. Então, se ela for cidadã americana, né? No caso, ela pode passar para os pais. Bom, para a gente fechar, Alexandre, poxa, de antemão quero te agradecer Bom, essa imagina, eu que parceria agradeço. aí, né? De alguns anos. É um prazer, imagina. Bom demais. E aí, só para a gente finalizar, falar sobre, reforçar aí o Open. Eu não gravei. Enrollment. Eu não gravei, não. É ruim, né? Essa palavra é ruim de falar. Mas aí pra gente falar um pouquinho e aí a gente finalizar, beleza? Bom, só para lembrar, estamos no período de Open Enrollment. A gente tem que fazer agora, começar dia primeiro, ou todas as renovações. Se você já tem plano, quem já tem, pode procurar a gente para a gente poder renovar, fazer alguma alteração, ou renovar, né? O que você já tem. E quem quer fazer um plano, não, já está nos Estados Unidos e ainda não tem um plano, a hora é agora também para fazer um plano e não ficar sem plano de saúde para 2026. 1 de novembro a 15 de dezembro, ou na minha página aí do Instagram tem Uhum. meu contato, tem o contato, nós somos em 10 funcionários, a nossa agência fica em Winter Garden, do lado de Orlando, né? Top, né? Só os ricos É, moram. é uma área bem gostosa. A gente está aqui para ajudar, tanto fisicamente quanto por WhatsApp, telefone, tudo. Acho que é isso. Tem muito. É, ótimo. Ó, para você que veio dessa live, vai lá no Instagram do Alexandre, coloca ali plano, tá, Alexandre? Vamos combinar? Aham, Eles vamos colocam sim. plano e você já vai identificar ali que você veio da gente Tá e legal. você vai ter um atendimento super especial. Com certeza, eu mesmo, pessoalmente. Pode contar com A, isso. a Vera Lúcia falou: eu encaminhei em janeiro, mas ainda não me chamaram. Vão me chamar. Se você fez seu processo em janeiro, vão te chamar. Segura firme aí, vão te chamar. Valeu? Obrigado, Beleza. Alexandre, mais uma vez. Imagina, obrigado a vocês. Obrigado a você aí. Um Um abraço para todo abraço aí. mundo. Obrigado. Todo Tá mundo bom? ficou aí até agora. Até terça que vem. Um Até a abraço. próxima. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Valeu, valeu.